Irachai Macei, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza, da F5 BPO. E hoje um assunto é mais dentro da saúde. A gente vai atrás daquilo que vocês pedem e hoje o assunto é fisioterapia pélvica. Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Dá um F5 que atualiza, galera. Irachai Macei, seja muito bem-vindo. O que, amor? Não balança a cabeça que eu acho que tá tudo errado. Tá bom, de novo. Muito boa noite, seja bem-vindo. E aí lembra que eu falo para você, né? Senta com calma, pega um chazinho, uma aguinha, porque agora o assunto é saúde. Vocês pediram e a gente veio atrás do assunto. E para isso eu convidei ela, que é fisioterapeuta pélvica há 10 anos, especialista em saúde, na saúde da mulher, na verdade, formada pela USP e especialista em fisiologia pela Universidade Federal do Paraná. Nós estamos falando de um programa criado há 4 anos que se chama Força no Períneo. Gostou dessa, né? Força no Períneo, ela tem uma página no Instagram, ela vai falar sobre isso também. Ela é palestrante, ela tem um consultório de fisioterapia pélvica. Nós vamos falar com as grávidas, vamos falar com as meninas hoje, mas ela também é esportista, gosta de jogar, gosta de bike, gosta de caminhada, corrida. Claro, cuida da saúde, né? Eu estou falando da profissional Gislaine Bonetti. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karina, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa área que, inclusive, a gente estava conversando agora há pouco, né? Que é muito pouco explorada e tem tanta coisa boa que a gente consegue trazer. Não só para as mulheres, né? Mas o nosso foco hoje vai ser falar um pouquinho sobre isso. Sobre saúde. Sobre saúde. Né? E olha, que eu vou dizer para você que eu nem imaginava que havia uma especialidade em fisioterapia pélvica, né? E ainda a questão da fisiologia que você fez aqui. Então, tá bem nichado isso, né, Gislaine? Você escolheu exatamente um caminho bem estreito para você caminhar como profissional. Uhum, sim. E nem me espanta você falar sobre que nunca ouviu falar, né? Porque realmente, eu acho que quase todo mundo que eu comento o que eu faço, fica assim, nossa, mas tem uma área da fisioterapia específica para tratar essas questões, para falar sobre isso, né? Olha, tanto que a gente até comentou assim sobre algumas condições que acontecem no corpo das pessoas, que ou as pessoas acham que todo mundo tem que é normal e que não é, ou as pessoas têm vergonha de se achar diferente, que tem uma situação diferente nelas, né? Sim. Eu, por exemplo, achava que para mim, Karina, né, quando eu fico ansiosa, a minha respiração acelera. Eu achava que era normal. Depois, passando por um psicólogo, ele falou, isso não é normal, tem que trabalhar a respiração, cardio e tal, né? Faz caminhada, corrida. Ué, mas eu sempre tive, eu achava que isso era comum. Então, as informações, é por isso que é importante a gente ler também, né, Gislaine? Sim, é por isso que a gente até montou essa página, essa marca, né, o Força no Períneo, justamente para conseguir trazer esse conhecimento para mais mulheres, porque no consultório a gente tem o paciente, a gente vai falar sobre tudo isso, né? A gente acaba tratando a queixa que o paciente traz e fala sobre todas as questões ali, né? Mas Isso a gente mesmo. queria atingir um público maior justamente por isso, porque tem muita coisa que a gente normaliza ou que a gente nem sabe que tem tratamento, né? Sofre com aquilo, já fica no dia a dia, já é uma coisa ali que, eu sou assim, né? Eu tenho isso e em vez de tentar buscar um tratamento, se adapta à disfunção, né? Então, por exemplo, incontinência urinária é uma das disfunções que a gente trata na fisioterapia pélvica. E ela é tão comum, né? E é muito comum, muito comum. Em mulher, então, muito comum mesmo. E às vezes a gente vê as pacientes chegando, né? Eu faz 10 anos que eu tenho. E agora que eu fui ver que tem um tratamento para isso. E nesses 10 anos a pessoa fica com uma qualidade de vida péssima, né? Tem que sair de casa, às vezes, pensando se tem um banheiro, pensando, vou levar uma roupa, porque vai que acontece alguma coisa de sujar. Então, isso, né, altera
toda uma qualidade de vida ali e que, na realidade, a gente consegue trabalhar relativamente rápido. É um tratamento rápido com a fisioterapia. Eu até brinquei com você que eu falei que eu vou muito ao banheiro, né? E para mim é comum ir ao banheiro, porque eu sempre fui ao banheiro. E como eu sempre fui atleta e jogava e tomava muita água, porque a gente exige muito da gente hidratação, e conforme mais exercício eu fazia, claro, toda hora no banheiro também, né? Então eu achava que era comum. Mas eu lembro bem, quando eu estava no 2º grau, que tinha professores que não liberavam a gente para ir ao banheiro. E foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de alguns problemas, assim, não gerou um problema em mim, mas, assim, me fez ir mais ao banheiro, né? Sim. Daí as micções, né? Porque eu segurava muito tempo em sala de aula, depois, e como a gente fazia muito exercício, aula de educação física, tomar água, aí você vai para dentro de sala, precisa ir ao banheiro. E daí a professora fala, olha, você não pode ir ao banheiro só depois que terminar a aula. Hoje eu vejo que é um erro. Muito interessante você ter trazido esse exemplo, porque eu tive uma paciente recente também no consultório, que ela me trouxe exatamente essa mesma história. E aí, o que acontece? Ela, sem querer, inconsciente, ela acabou adaptando a bexiga dela para, assim, toda vez, agora, né, de adulto já, saindo da escola, né? Toda vez que ela levanta do home office ali que ela está trabalhando, ela vai no banheiro, sem ter vontade. Porque ela condicionalizou aquilo que, tipo, quando eu sentar para trabalhar, meio que eu não vou poder sair para fazer xixi. Porque veio essa questão lá da escola, né, justamente. Então, os dois polos são ruins, né? Segurar muito o xixi não é bom também. E ir muito ao banheiro também não é bom. Então, a gente tem que ter um meio termo. Aquilo que eu comentei com você, né? Mais ou menos ali de 6 a 8 vezes no dia. Se está fugindo muito dessa média, ou está tomando pouca água, ou está segurando muito o xixi, dá vontade e daí não quer parar de fazer o que está fazendo ali na hora e segura muito, ou é questão da condição da bexiga mesmo, né? Então, às vezes, o músculo da bexiga, o próprio funcionamento ali, uma bexiga que está alterada, ou não está funcionando tanto, ou está muito irritada, está muito hiperativa, né? E aí, isso tudo a gente avalia, a gente já consegue fazer, no primeiro atendimento, a gente faz essa avaliação completa, né? Para justamente entender cada caso, bem específico, porque cada pessoa vai ter um funcionamento ali, né? E a gente consegue entender o quão anormal isso é, né? Tem coisas que é da rotina da pessoa mesmo, não tem problema. Sim. Não é para ficar uma coisa também tão engessada, né? Mas a gente consegue avaliar, consegue entender o que está acontecendo ali. Claro que, assim, né, Gi, eu já fui professora. A criançada abusa mesmo. Eu quero ir no banheiro, só para sair de sala de aula e tal. Exatamente. Mas eu acho que daí vai o bom senso do profissional da educação entender quando realmente há uma necessidade ou não há. A gente tem noção de quem foi no banheiro, quem não foi, quantas vezes já foi durante o período da aula. Não negar ir ao banheiro, né? Eu acho que isso é desumano. Negar a necessidade fisiológica, né? Sim. Por exemplo, eu já vi crianças, né, que fizeram dentro da sala. O que aconteceu com a minha não paciente. Não comigo, mas já aconteceu com outros profissionais. E as mães, claro, ficam furiosas, né? A criança vai, desculpa a expressão, né, gente? Vai cagada para casa, vai mijada para casa, mas... Por quê? Porque ela, infelizmente, não conseguiu segurar, era uma verdade, a professora não conseguiu identificar e ela fez em sala de aula. Isso pode causar até algum sério problema profissional da educação, né? Com certeza. E foi o que aconteceu justamente também com a minha paciente. Então, o trauma, né, que tudo isso vem trazendo, não só daí o físico, né? Sim. Mas toda a questão psicológica também, a vergonha que passa, né? Aí isso gera todo um sistema ali de insegurança, de medo, né? Então, a área da fisioterapia também, a gente atua com crianças também, essa parte da fisioterapia pélvica. Olha que legal. Justamente porque é nessa fase que a gente precisa ir entendendo como que funciona o nosso organismo, né? Então, existem, por exemplo, crianças que tá ali brincando, né? Fazendo alguma coisa e não vai no banheiro, fica segurando. E isso pode trazer uma consequência para a bexiga, para a parte muscular mesmo ali, muito grave. Então, são crianças que, depois de um tempo ali, podem desenvolver uma dificuldade de fazer o xixi, a bexiga para de funcionar, né? Entre aspas, Entendi. assim, a gente altera o funcionamento da bexiga por conta disso. Mas daí a gente consegue trazer esse equilíbrio, né, depois com a fisioterapia. Olha, muito legal. Claro, a gente trouxe uns brinquedinhos para vocês.
A gente vai dar trabalho, na verdade, pro cameraman hoje, mas a gente trouxe uns brinquedinhos para vocês acompanharem Não tem aqui. como eu vir sem trazer, né? A gente colocou até mais câmeras hoje para vocês terem uma noção de como vai ser. Vai ser praticamente uma aula hoje para você entender. Depois a Gi vai passar as redes sociais dela, você entra em contato com ela e fica tudo certo. Então, outra coisa, nós conversamos nos bastidores antes da gente entrar no assunto aqui falando sobre os objetos que você trouxe. Eu achava que era comum também as grávidas, por exemplo, fazer... não aguentei, soltei um pouquinho de xixi, né? Também não é comum, né, Gi? Eu não sabia disso. A gente fala, tem uma frase na fisioterapia que a gente usa bastante, assim, é comum, mas não é normal, né? Então, acontece muito, mas a gente não pode dizer que isso é normal da fase, porque não é. Se está acontecendo de perder o xixi, alguma alteração está acontecendo ali. Seja no assoalho pélvico, né, então na musculatura, seja alguma questão de estabilidade do abdômen, porque na gestação a gente precisa ganhar muito essa estabilização abdominal, né? Entendi. Porque é um músculo que ele vai, entre aspas, sofrer ali, né, durante o processo todo. Então, não são todos os exercícios que são indicados para a gestante fazer para o abdômen. Existem alguns que não pode fazer. Mas tem algum os que são exercício específicos ajudam. que estimula o parto? o parto, né? Acho que a palavra mais certa é essa. Não necessariamente que estimule, mas são exercícios que vão sobrecarregar o assoalho pélvico, vão sobrecarregar a musculatura abdominal. Aí é a questão da diástase, que é a separação que acontece aqui na musculatura, né? Então, esse músculo mais superficial aqui do abdômen, ele precisa se afastar para dar espaço para o abdômen crescer, né? Para o útero crescer, para o neném crescer ali. E a gente não pode aumentar mais ainda esse afastamento, porque senão isso causa daí incontinência urinária. Por isso que eu falei, né? Às vezes a pessoa está tendo essa incontinência por alguma questão abdominal. Então precisa ter uma avaliação completa. Existem movimentos do dia a dia também que a gente ensina a fazer na fisioterapia, porque se você faz errado, você pode estar predispondo essa diástase a aumentar mais ainda. E aí isso, conforme vai passando o tempo, o neném vai crescendo, vai sobrecarregando mais ali, isso pode causar uma incontinência urinária, até uma bexiga caída também, que a gente fala, né? O que é exatamente a bexiga caída? É uma descida que acontece da bexiga. Então, aqui a gente Mas ela não volta? A bexiga volta com o exercício, né? A gente consegue... a gente trabalha da estabilidade. Então, aqui, ó, a bexiga, ela fica apoiada no assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele é como se fosse uma rede aqui, né? De apoio muscular, fáscia, ligamento, várias coisas juntas. Se eu não tenho esse suporte adequado aqui, meus órgãos descem, literalmente. E aí eles acabam saindo aqui para o canal vaginal. E daí é uma sensação de peso vaginal, de bola. As pacientes que têm a bexiga caída, elas falam que parece que desce uma bola na vagina. É isso. Falta de sustentação aqui ou dessa parte abdominal. Tudo em conjunto aqui. E aí a gente vem com os exercícios para devolver essa estabilidade. Que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que te estimulou a escolher essa profissão? A fisioterapia, ok, ela é meio genérica, a gente entende, né, a questão da fisioterapia. Mas se especializar nessa área, o que te levou a isso? Eu comecei trabalhando com gestante. Então, o primeiro estágio que eu fiz ali, na verdade, assim, até dentro da fisioterapia, essa área é uma área bem pouco procurada. Então, tem poucos profissionais que vão para essa área, né? E chegou um ponto que, assim, eu comecei a fazer a faculdade e eu nem sabia que existia área. Quando eu entrei no curso, nem eu também nunca tinha imaginado que tinha. Eu fui descobrir quando teve a disciplina de saúde da mulher. E aí a gente começou a fazer o estágio aqui em Colombo, inclusive, na maternidade do Maracanã aqui. A gente fez estágio aqui, então tinha 2, 3 meninas junto comigo que fazia. E eu me encantei, porque ali a gente fazia estágio na maternidade. Então, eu conseguia ter contato com as gestantes durante o trabalho de parto. Olha que a gente legal. passava os exercícios para elas, para diminuir a dor, para ajudar a controlar a dor, exercícios de respiração, a forma de ter o bebê também, né? A fase expulsiva ali. Então, existem posturas que a gente ensina a mulher a ficar, que vai ajudar também a fazer a força e prevenir de não acontecer a laceração, né? Que às vezes acontece dessa musculatura no alongamento ali, onde está saindo, né? Principalmente a cabecinha do neném, né? Acontece às vezes de rasgar o músculo, né?
E aí a gente tem posturas, tem movimentos, a forma correta ali de fazer para evitar isso. E eu comecei, o meu primeiro contato foi assim, né? E eu adorava. Eu ficava aqui na maternidade, em troca de lua, né? Que o pessoal fala muito, né? Era muito, muito bom. A gente já chegava animado já, porque sabia que ia ter um monte de... Algum nenê já vinha, né? E aí eu me encantei, né? E aí depois que eu fui fazer a especialização, daí eu fui lá para São Paulo, fiquei 1 ano lá na USP, porque lá o que me interessou lá também foi a quantidade de tempo de prática. Então as minhas práticas foram todas no hospital. E eu tinha aula todos os dias. É diferente da modalidade modular, né? Que tem aqui em Curitiba e em outros lugares, né? Eu queria ter essa experiência fora também da cidade, né? E foi muito legal também. E aí lá que eu conheci as outras áreas. Agora eu continuo atuando com gestante, né? É um público que vem muito, que eu gosto de trabalhar. Mas eu fui muito para a área da sexualidade também. Então, trabalhar com dor na relação sexual, com as disfunções de orgasmo, que a gente estava conversando também, que não é normal, de jeito nenhum. Então, essa dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Também pode ser uma coisa física. A gente tende, às vezes, a levar muito pro psicológico, né? Não que não tenha a ver. A gente trabalha muito em conjunto com o psicólogo, faz muita diferença. Mas, às vezes, tem uma questão física mesmo, né? Então, tem uma tensão ali, ou tem uma fraqueza muscular que diminui a sensibilidade, e a mulher que não consegue chegar ao orgasmo, né? Estimula, e parece que não consegue. Às vezes é uma questão de sensibilidade ali. A gente precisa trabalhar a musculatura, trabalhar essa parte do toque para ajudar. E a parte da fisiologia? Aí envolve tudo, Gi? A fisiologia envolve tudo, né? A fisiologia já é um campo mais amplo, né? É. E aí eu vim fazer o meu mestrado e doutorado nessa área, quando eu voltei para Curitiba, né? Daí eu entrei ali na Federal e fiz mestrado e doutorado na área da fisiologia. Que legal. E aí o meu foco foi trabalhar as disfunções sexuais em pacientes com alterações cardiovasculares por conta do diabetes. Então, foi um pouco mais nichado, mas foi muito, muito legal também o trabalho que eu fiz foi aqui no HC, aqui do Paraná, né? No hospital, também com os pacientes já com diabetes. E a gente trouxe algumas análises, avaliações que a gente fazia, tanto voltado para a parte de disfunção sexual, quanto para a parte de disfunção neuropática, né? Na verdade, por conta do diabetes. Então, fazia alguns testes e depois a gente descobriu, né? Juntou e fez essa associação de que realmente o paciente com diabetes, ele vai ter uma alteração neurológica ali. Quando eu falo neurológica, é uma coisa mais periférica, né? Então, de toque, né? Uma coisa mais de toque. Ele vai ter essa neuropatia e isso está muito relacionado com a disfunção sexual também. Então, parte cardiovascular, né? Então, a gente conseguiu algumas associações, encontramos algumas associações com isso também. E aí, o interessante é que a gente tem muita prevalência de diabetes, né? Infelizmente, né? Sim. Chega a ser até uma epidemia, né? E aí, a gente tem uma grande prevalência do diabetes e uma grande prevalência de disfunção sexual associada ao diabetes. E pro profissional, isso é muito importante a gente entender essa associação. Então, a gente precisa, quando vai tratar uma disfunção sexual, não olhar só para a parte de contração muscular, mas para a parte vascular, para a parte de sensibilidade também, para fazer esse tratamento completo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já ouviu alguns casos, vira notícia, que a pessoa morre durante o ato sexual. Isso envolve a questão cardiovascular ou não? Pode ser, mas é uma coisa bem mais rara de acontecer, né? Às vezes acontece, se a pessoa já tem alguma disfunção muito grave cardiovascular, como o ato sexual ele é algo que exige muito, né? Da parte circulatória, da parte respiratória, pode acontecer, mas é muito, muito difícil mesmo. Só se tiver uma disfunção ali mais grave. Entendi. Bom, vamos aos brinquedinhos. Vamos aos brinquedinhos que a gente vai mostrar para você como é que funciona tudo por aqui, né? Eu queria que você fosse falando e dando alguns exemplos. Você trouxe vários objetos aqui, né? Para a gente mostrar para o pessoal que está em casa, para eles entenderem. Que você usa lá também para mostrar para os pacientes, né? Como que vai ser todo esse trabalho internamente dentro deles, né? Explica para a gente um pouco sobre isso. Sim, a gente tem esses recursos todos, porque o primeiro ponto, né? O principal. A gente tem um artigo que avaliou que cerca de 30% das mulheres só
conseguem fazer a contração da musculatura quando a gente pede. Então, para quem tá em casa, eu sempre costumo brincar assim, né? Tenta fazer a contração de segurar o xixi. Não Então, é quase como, tô fazendo, parei. Porque a gente segura, às vezes no meio do xixi a gente segura, né? É quase isso? Isso. Pode até fazer esse teste de segurar o xixi enquanto tá fazendo o xixi. Mas só uma vez, só o teste. Não pode ser uma coisa frequente, porque senão isso pode causar infecção urinária. É até importante de ressaltar, né? Não é o momento de treinar a musculatura. Mas quem quiser fazer só para sentir, para ver como é esse movimento. Então, imaginar que tá fazendo xixi e tem que segurar. Muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui não vão conseguir fazer. Ou vão achar que vão conseguir fazer. Por quê? Não pode movimentar a perna, nem bumbum, nem prender o ar. Então, não posso ter que paralisar aqui para daí conseguir fazer a contração. Não. Eu tô conversando com você aqui e se eu quiser, eu tô fazendo a contração. A gente tem que ganhar essa coordenação. E aí é o primeiro passo. Porque é difícil mesmo. É uma região que a gente não presta muita atenção, né? Não liga muito, né? Então, quando vem pedir essa contração, às vezes o paciente não sabe fazer, né? A pessoa não sabe fazer. E aí a gente tem alguns recursos, por exemplo, esse daqui é o exercitador perineal. Então, a gente usa para, inicialmente, dar essa consciência que a gente fala. Então, a gente vai aprender a fazer a contração da forma correta. Então, essa parte aqui a gente introduz no canal vaginal. Quando tem a contração, quando a gente faz a contração, a gente sente fechar e sente sugar. Então, o movimento ele tem que ser para cima. Esse é o movimento correto. Se a gente conseguir fazer e sentir que o músculo está subindo, está conseguindo fazer direitinho. Então, quando a gente introduz ele no canal vaginal aqui, ó, a gente vai fazer a contração e essa haste vai ficar para fora. E aí, é uma forma de trazer um feedback. A gente chama isso de biofeedback. Porque traz porque essa... daí você tá vendo que ela tá fazendo assim, que realmente a musculatura tá realmente movendo. Tá movimentando, exatamente. Se eu não consigo fazer esse movimento aqui, por exemplo, eu não consigo contrair, eu expulso, ao invés de fazer a contração, eu empurro. O aparelhinho vai cair para fora. Então, eu vou saber, a paciente também vai saber que alguma coisa ela fez errado. Então, a gente volta, e aí é repetição, né? É treinamento. Demora um pouco para o paciente conseguir entender isso? Demora um pouco. Para quem chega com dificuldade, assim, zero mesmo, de conseguir entender aonde que é o movimento, é a aprendizagem muscular, né? A aprendizagem motora. Sim. É tipo... É que nem escrever. Começar a andar de bicicleta. Escrever, a mesma coisa. É horrível a letra no começo, depois você vai modulando. Depois vai treinando. E aí a gente vai tendo exercícios de coordenação também. Então, por exemplo, ao invés de fazer uma contração completa, a gente divide essa contração. Então, eu faço uma contração com metade da minha força e depois eu faço com uma força completa. Interessante a parte do segurar enquanto você está falando, até minha respiração mudou, notei. Porque você fica falando, a gente pensa mesmo no que a gente... Porque é tão comum respirar que você não pensa que você está respirando. Mas quando a gente tem que trabalhar o corpo, normalmente a respiração ela muda. Exatamente. A gente tem o treino de respiração também. Daí a gente vai conseguindo... A gente precisa conseguir ter o controle sobre tudo, né? Então, assim, quando eu quiser fazer um exercício que eu tenho que respirar junto e fazer a contração junto, é uma coordenação que eu preciso ter. Mas eu preciso saber fazer isso separado também, né? Então, é tudo treino de coordenação. E aí, a gente começa com esse daqui. Tem um outro aparelho também que a gente usa, que a gente coloca no computador, que aí é um biofeedback, mas é um biofeedback por eletromiografia. Então, ele vai estar pegando o sinal muscular dali. É uma outra forma de trabalhar, né? Aí, ele vai dando um gráfico, assim, no computador pra gente também. Quando faz a contração, sobe o sinal, né? Aí, eu preciso manter, por exemplo, por 2, 3 segundos. Aí, a gente consegue ver o que o paciente está fazendo. E a gente vai progredindo nos exercícios, né? Isso vai trazendo... Normalmente, essa coordenação, a gente usa para todo mundo. Porque é difícil o paciente... Eu acho que eu nunca tive nenhum paciente que chegou, assim, já, 100%. Porque é bem difícil mesmo de já ter esse controle, né? Eu vi num aplicativo uma vez, eu não lembro que aplicativo que era. Acho que era de respiração, acho que era de respiração e relaxamento, acho que foi isso mesmo. E lá estava dizendo alguma coisa assim, pélvico. Eu fiquei pensando, o que será que é isso, né? O que tem a ver? Daí eu cliquei e daí ele contava um tempo, né? Aí parei o contador, não entendi direito o que era, então acho que era pelo tempo que faz a contração. Devia ser, né? Provavelmente. Mas estava escrito lá mesmo, realmente. Aplicativo, não sei o que lá. Daí tinha outros que era de respiração. Aí
soltar devagar. Daí ele ensinava os formatos de respiração para acalmar, para relaxar, para não sei o que lá. E ensinava várias coisas. E um dos tratamentos de respiração envolvia isso. Olha que legal, né? Então, justamente pra gente ir ganhando essa coordenação, né? As meninas que têm dor na relação sexual, muitas vezes têm dificuldade de relaxar. Então, a gente sente que consegue contrair, mas o relaxamento ele não vai. Ou tem uma contraçãozinha no meio. Daí sente a dor. Aí sente a dor, porque para penetração, e daí não é só a dor da penetração, né, durante a relação, mas, por exemplo, para fazer exame ginecológico, né, a gente tem que conseguir relaxar. Então, para penetração, a gente precisa ter esse controle de relaxamento. Se é uma musculatura que tá muito tensa, ela tá fechada, né? E aí tem 2 graus, né, que podem acontecer. O tipo de contração que a mulher consegue relaxar um pouquinho, consegue ter a penetração, mas sente muita dor. E tem casos que não vai conseguir nem nada. Não consegue ter a penetração. Porque a musculatura é um espasmo. Sabe quando a gente sente, assim, às vezes, torcicolo? Que você não consegue movimentar o músculo, né? O músculo tá tão contraído, o pescoço fica tão contraído, que você não consegue movimentar. É mais ou menos isso que acontece aqui também. É uma forma de proteção também do corpo, né? Porque, como sentiu dor muitas vezes, o corpo entende que aquele movimento ali vai causar dor. Então, ele faz o quê? A vagina fecha para impedir essa penetração. E aí, a gente vai aos pouquinhos para quebrar esse ciclo, né? De dor, de percepção de dor. Aí é um trabalhar aqui, né, Gi? Também, tudo junto. Eu costumo dizer que tudo... Não dá para generalizar, né? Doenças não são psicológicas, mas eu costumo dizer que o nosso psicológico, ele realmente é uma loucura, né? Influencia, né? Não tem como. Não tem como. A gente é um condicionamento do corpo, né? Então, a gente precisa daí fazer o contrário. Conforme a gente vai trabalhando em consultório, relaxamento muscular, a gente trabalha a fáscia também. Então, atleta, né? Faz muita liberação miofascial. Não sei se vocês já viram, né? Com ventosa, né? Faz aquelas liberações. A fáscia, ela é uma membrana que recobre o nosso músculo. Então, a gente tem uma capinha, como se fosse uma capinha, e daí a parte muscular mesmo está embaixo. E essa fáscia, ela é muito inervada. Às vezes, a gente tem encurtamento muscular, mas nem é por causa do músculo, é por causa da fáscia. Então, ela é um tecido, a gente chama de tecido conectivo, porque ela é o mesmo tecido no corpo todo. Ela recobre os músculos, os órgãos, osso, tudo, o mesmo tecido. E às vezes acontece de ter essa tensão nessa fáscia. E daí, aqui pensando em região íntima, né? A gente vai avaliar toda essa parte dos lábios, de lábios internos aqui, fica tudo bem esbranquiçado. É uma outra dica legal também, para você depois pegar pode falar direto para as meninas, um espelhinho, um espelhinho em casa e avaliar, né? Como é que tá? Se essa parte interna aqui, ela tá bem esbranquiçada, é um sinal de alerta. Porque o normal é ficar mais rosadinho, que daí a gente sabe que tem circulação sanguínea ali, né? Tudo que tá mais rosadinho, tipo a nossa boca, né? Então, tem que estar mais ou menos nessa coloração, assim, mais rosadinho. Se não tiver essa coloração certa, ou se você só de encostar já sentir uma sensação de ardência, parece que tá rasgando, que normalmente é o que as meninas falam, né? Que sentem, assim, parece que tá rasgando, é fáscia. E aí tem técnicas específicas pra gente soltar. Aí é manual mesmo. No consultório eu vou indo, a gente consegue visualizar onde tem essas aderências e a gente vai soltando para primeiro equilibrar essa região. E daí, enquanto Deixa eu falar a gente vai com você trabalhando sobre isso... uma questão psicológica aqui. A gente está mostrando, está tentando trazer da forma mais acessível possível, né? Eu até pedi, leve os brinquedinhos para mostrar para as meninas como é que funciona. Por que a gente fez isso hoje? Porque eu vejo as pessoas ficarem constrangidas de falar sobre essas situações. Desde a incontinência urinária até essas situações de dores, né? Vergonha, que é muito comum. Então, se a gente não falar sobre isso e trazer para elas a questão, elas também não procuram profissional para resolver o problema, né? E eu acredito que dentro do consultório elas também fiquem constrangidas no começo, né? Até se soltar, entender quem é a profissional, poder se abrir, contar um pouco mais delas, porque enquanto elas não contam, você também não sabe como funciona. É bem comum, porque infelizmente ainda é muito tabu, né? Tudo que a gente fala, mesmo não sendo voltado para o sexo, voltado para outra questão, por exemplo, saúde, higiene íntima, qualquer coisa que é voltado para essa parte, ainda é muito tabu, né? E realmente,
A gente precisa ir aos poucos. Eu também, assim, como é que funciona? Não precisa vir contando tudo de uma vez, né, pra gente. Então, eu vou direcionando as perguntas, a gente vai aos poucos conversando, vai tendo dúvida, vai me trazendo, tudo eu vou explicando, né, tudo aos poucos. E é a forma que a gente tem tentado trazer isso para o Instagram também, né? De uma forma profissional também, né? Porque isso é muito importante. Tem muitas informações, né? Quando você vai buscar, cada um vai falar de um jeito, vai falar de uma coisa. Parece que vulgariza um pouco, Parece que né? vulgariza. E, assim, os exercícios não é todo mundo que pode fazer, né? Existem tem isso? contraindicações. Tem isso? Tem isso também. Por exemplo, esses exercícios aqui com os cones, né? Então, aqui os cones, eles são recursos que a gente tem. É como se fosse uma carga. A gente trabalha, né? Então, a gente vai fortalecer a musculatura com carga. Isso já é um treino muito avançado. Então, não é toda mulher que pode fazer. Se ela não consegue nem contrair, imagina, não tem nem a percepção da contração. Não adianta eu chegar e comprar o cone, colocar em casa e começar a fazer. Eu posso até piorar essa musculatura, eu posso até deixá-la mais fraca ainda, né? Mulheres que sentem dor não podem começar a fazer treinamento aqui sem trabalhar toda essa parte que eu falei antes, de relaxamento, de liberação do tecido. Então, tem que ter um grande cuidado também, e a parte sabe? interessante é que, quando ela me mostrou isso aqui, né? Então, quando ela mostrou, eu fiquei pensando, caramba, o que será que é isso aqui, né? Ele é um pezinho mesmo, tá, gente? É que vocês estão em casa não vão sentir, né? Cada um deles tem um peso diferente. E eu perguntei, tá, mas qual que é a função desse negócio, né? E a hora que eu estava falando sobre isso, né, você falou assim, Karina, quando você vai na academia, você não pega as forças, né, para você ficar forte, musculatura e tal. E o pezinho é exatamente isso. É numa região específica do seu organismo, né, uma região específica, que você vai fazer exatamente isso. Fortalecer os músculos daquela região. Tá? Exatamente. Mas, gente, não faz sozinho. Já vou frisar de novo, vou falar de novo, tá? Não faz sozinho. Ela acabou de dizer que você pode se machucar, pode piorar a tua situação se você resolver fazer sem um profissional por perto. Tanto que você traz todas essas informações no consultório, né, gente? É tudo, a gente fala assim, né? O profissional, ele tá habilitado para prescrever o exercício, né? Então, a gente vai saber quando é o momento de usar uma carga, de mudar de posição, de fazer um movimento diferente, né? A gente faz esse acompanhamento. Então, se eu chegar já lá no último estágio, não faz sentido, né? Eu posso até trazer outras complicações também, né? Verdade. Gi, eu vou falar sobre patrocínio. Enquanto isso, você toma uma aguinha. Nós vamos voltar nos assuntos aqui daqui a pouco. Porque agora eu quero falar para você sobre a WJR Consult, que é a empresa do nosso querido Wallenstein e da Juliana. O que eles fazem lá? Eles são treinadores profissionais na área financeira. Eles são uma escola que profissionaliza você, que está entrando no mercado financeiro, a se tornar um analista e um profissional de controladoria. Em que sentido que ele faz? Ele dá todo o passo a passo. Fora isso, ele traz toda uma mentoria, uma consultoria, traz um curso para você se formar dentro dele, ainda traz uma ferramenta tecnológica para poder te ajudar nesse processo. Então, procura o Wallenstein, está aqui para vocês, WJR Consult. Procura ele lá que ele vai te ajudar sem sombra de dúvida. E também quero falar sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é a medicina online que vai na sua casa. Karina, não tem condição de pagar um plano de saúde. Entre em contato com a Mais Brasil Telemedicina, que você liga ou puxa no aplicativo, o profissional geriatra te atende e te encaminha para o especialista. Ó, vai que a gente está por lá, já te encaminhou, você vai na consulta, entendeu? É assim que funciona. E ele te traz por um preço super acessível, você consegue pagar essa consulta, consegue ter esse profissional te ajudando. E se for um profissional que pode te atender online, ele ainda pode fazer todo o tratamento online e te ajudar na sua casa, por apenas R$ 39,90. Mais Brasil Telemedicina. Corre lá e faz a sua inscrição já, tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto. Ó, hoje eu tô indo com aula para casa, hein, gente? Sobre as grávidas. A gente quer falar um pouquinho delas, porque eu percebo assim que é um momento de sensibilidade, a mulher ainda está mais vulnerável, ela tem vergonha de falar algumas coisas, às vezes é a primeira gestação, ela nunca passou por aquilo, ela não faz ideia se é normal ou se não é.
Fala o que é normal, o que não é, Gi, e explica algumas coisas aqui para as meninas que estão em casa, que são as gestantes. É bem comum também, né? Porque é uma fase que o corpo da mulher vai passar por diversas alterações, né? E são esperadas essas alterações, né? Então, um dos pontos é a gente acompanhar a diástase muscular, que a gente comentou um pouquinho antes, né? Então, essa diástase, ela precisa estar monitorada. Uma diástase que está além do normal ali, então esse afastamento além, ele pode causar um risco de incontinência urinária, de dor lombar. Dor lombar é muito comum de acontecer na gestação. Quando às vezes ela não volta bem e cria uma barriguinha nas meninas também, que deixa elas constrangidas, né? Depois da gestação, certo? Sim. É importante esse acompanhamento no pós também. Então, a gente também... no pós ajuda? A gente já entra com 40 dias ali pós-parto, a gente já pode voltar a fazer os exercícios e já entrar com o exercício para justamente fazer essa diástase voltar, né? E Depois aí de já ganha um fortalecimento. Ela volta ou não volta mais? Aos poucos ela vai voltando, só que não tem um padrão, assim. Tem mulher que volta, tem mulher que já não... Tem mulher que precisa mesmo fazer o exercício, né? Então, ainda, até as pesquisas também nessas áreas, a gente não tem uma definição muito certa. Mas o que a gente sabe é, quando faz exercício, volta muito mais rápido e o músculo fica muito mais funcional, né? Então, já vai ajudando os órgãos ali também a voltar a se posicionar na região certa, né? Porque na gestação, então, a gente tem um aumento, né? A gente fala assim... que fica tudo mais móvel, né? Fica tudo mais flexível. Por quê? A gente tem essa produção da relaxina, que é um hormônio, que vai relaxar. Então, ela vai relaxar todas as articulações. Porque, principalmente a parte da pelve, a gente precisa dessa movimentação aqui, né? Ó, essa abertura. Essa articulação aqui de trás, normalmente a gente não tem muito movimento aqui. Mas na gestação a gente ganha movimento, que é onde geralmente sente dor. Né? Que é essa parte aqui de trás, ó, se a gente sentir as costas, aqui no meio das costas, né? Então, a lombar aqui é uma região que sente dor. E a parte de baixo aqui, que é a sacroiliaca. Então, é uma articulação que ela vai abrir para justamente ter esse espaço aqui, né? Pro bebê. Do neném. Então, a gente tem que trabalhar esses ligamentos e todas essas estruturas aqui, fortalecimento, né? Então, se eu tenho uma articulação que ela tá mais móvel... Ela precisa ter uma estabilidade ali para ajudar ela a não ficar também tão solta, né? Aí a gente vem com os exercícios musculares, dando essa estabilidade abdominal. O assoalho pélvico também, ó, o assoalho pélvico tá aqui. Então, ele também tem essa função, né? De dar essa estabilidade toda aqui. Então, eu costumo falar assim, que é um equilíbrio. Assim mesmo, né? Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Só que aqui tem a parte da musculatura, né? Que aparece. E na gestação a gente vai ganhando aqui, ó, essas amplitudes aqui desses movimentos que normalmente a gente não vai ter. Só que precisa ter um equilíbrio. Eu tenho que ter essa mobilidade para que durante o parto, não só no parto, na verdade, né, na gestação, o bebê consiga ter espaço para ficar. Então, quanto mais espaço eu ganho nessa pelve, menos desconforto a mãe vai ter. Porque o neném vai conseguir se acomodar, vamos dizer assim, ali, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Durante a gestação, elas já podem ir tendo um acompanhamento com você para começar esses exercícios para facilitar o parto? Com certeza, com certeza. Depois ali do primeiro trimestre, já pode fazer a fisioterapia. Porque daí a gente vai olhar justamente para isso, né? Se tem algum bloqueio, se tem alguma movimentação que não está correta, a gente já vai ganhando essa mobilidade para começar a já dar espaço para esse neném crescer. Porque tem mães pequenininhas que têm filhos de 3, 4 quilos, né? E daí, Exatamente. como é que funciona isso, gente? Exatamente. Como é que passa? Como é que passa, né? Mas passa. Ainda mais quando faz esse acompanhamento, porque daí a gente vai trabalhando estrutura por estrutura, né? Sim. E fazendo acompanhamento seguido, a gente vai avaliando sempre, né? Vai vendo como é que vai evoluindo. Essa parte do assoalho pélvico também, né? Então, a gente também vai trabalhando a musculatura para ela se manter alongada, se manter relaxada, né? Porque isso tudo também vai ajudar lá no momento do parto. Mas a gente fala muito do parto, só que o principal é esse acompanhamento durante a gestação. As minhas pacientes falam muito assim, o principal que mudou para elas no parto foi essa consciência que a gente ganha na fisioterapia. Porque a gente vai trabalhando partezinha por partezinha. Então, quando o neném encaixa, isso é quase todas as minhas pacientes me falam depois, que daí eu super recebo as fotinhos dos nenéns ali, né? Quando eu tenho parto, já me manda mensagem, né? E aí a maioria já fala assim,
Nossa, eu super senti quando encaixou. Eu sabia que tava descendo, eu sabia que eu ia ter que fazer a força. Porque vai trabalhando essa consciência, né? E os próprios movimentos também. A gente aprende antes, para daí conseguir fazer lá durante o parto. O interessante é que, na minha cabeça, veja como que a gente tem verdades incorretas na mente da gente, né? Eu tenho para mim que a fisioterapia é sempre um pós. Após um acidente, após alguma coisa, entra a fisioterapia. Eu tenho essa sensação de que a fisioterapia vem depois. Então, ela é um erro. Muito mais efetivo é a gente prevenir, né? E é o que a gente faz na fisio quando vem. Por exemplo, toda essa parte muscular que eu comentei aqui, é muito melhor buscar uma avaliação para ver como é que tá. Eu já, né, na avaliação eu já consigo passar bem certinho o que tem. Se, né, não tiver nenhuma alteração, excelente. Já começa a fazer os exercícios como prevenção, né? É igual eu falo, a academia a gente tem que fazer, não tem que esperar ter a fraqueza muscular para daí buscar uma academia. É a mesma coisa aqui, né? Então não tem que esperar ter a incontinência. Para que vai esperar ter a incontinência, ter toda, né, a gestação? Para que esperar começar a sentir dor nas costas para daí buscar o profissional? Sim. Já tem que fazer esse acompanhamento todo no antes, né? E quando a gente fala de gestação, a própria gestação ela já é um fator de risco para incontinência urinária, para bexiga caída, por conta do peso do bebê. Então, independente do tipo de parto, isso é importante frisar. Mesmo que a mulher queira o parto cesárea, não tem problema, né? Isso é uma decisão de cada mulher. Mas o parto cesárea, ele também vai trazer consequências para o assoalho pélvico, para o abdômen, né? Imagina, você vai ter uma cicatriz aqui, uma cicatriz profunda. É um corte, né? É um corte muito profundo. Então, mesmo para quem teve a cesárea. As minhas pacientes que às vezes, né, têm essa indicação ou elas preferem, eu tenho paciente que vem fazer o acompanhamento e já fala, a minha vontade é ter a cesárea. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que acontece? No pós, ela já vem para mim pra gente poder trabalhar essa cicatriz. Para não deixar essa cicatriz ficar aderida. O que é uma cicatriz aderida? Aquela cicatriz que a gente vê que fica repuxada, né? Parece que fica todo... Então, se acontecer isso, é tudo muito próximo. Eu posso até desenvolver uma dor na relação sexual ou uma incontinência urinária por conta da cicatriz da cesárea, por conta dessa alteração de funcionalidade da musculatura, né? Então, uma visão muito mais ampla do que a gente imagina, né? Total. Eu tô vendo aqui que dentro tem alguns objetos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, né? E mostrasse para o pessoal também, aproveitando que está aqui. Depois a gente vai falar sobre os outros objetos que você trouxe também, para explicar como isso é usado na fisioterapia. Vamos trocar. Então, aqui, ó, a gente tem os órgãos, né? Então, ó, deixa eu mostrar sem eles primeiro. Então, ó, aqui a gente consegue ter uma visão bem legal do assoalho pélvico. Então, inclusive, essa parte rosa é a musculatura. É a musculatura. Né? Toda essa parte aqui são os músculos que a gente tem. Então, vejam que são vários músculos. Eles contraem todos juntos, né? Quando a gente pede a contração, até quando vai fazer a contração de segurar o xixi, a gente vai sentir o ânus movimentando também. Porque ele tá todo interligado, né? Ó, ele sai lá do nosso cóccix e chega até o pubis aqui na frente. Então, ele faz toda essa rede aqui. E o que eu tenho apoiado nessa rede? Os nossos órgãos, né? Então, eu vou ter a bexiga, que vai ficar mais aqui na frente. Logo atrás da bexiga, eu tenho o útero, né? Com o nosso canal vaginal aqui, que vai ficar um pouquinho mais para trás. E lá atrás, eu vou ter o reto, que é o finalzinho do intestino, onde a gente tem armazenado as fezes. Então, por isso que, assim, ó, às vezes eu tenho coisas associadas, né? Eu vou ter, por exemplo, uma incontinência urinária, mas eu tenho uma constipação também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, muito pelo contrário. Pode ser tudo alteração aqui, ó. Toda essa questão muscular pode estar alterada que vai influenciar. O útero também, né? A gente tem os... Isso é tudo ligamento aqui, ó. Essa parte parece um morceguinho, né? Mas é porque é a forma que ele fica fixado aqui, ó. Na pelve. Então, ele fica dessa forma aqui. E, às vezes, as meninas que têm endometriose, né? Ou que desenvolve muita dor, acaba tendo muita dor durante o período menstrual, também pode ter alterações aqui, ó, de tecido, né? Alterações de aderência. Esses tecidos aqui, eles estão todos aderidos. Então, a gente também consegue
liberar essa parte. E como é importante, né, saber como é que tá isso. Porque imagina, só da gente ficar em pé, essa musculatura, ela Sim. já precisa ficar acionada. Justamente para suportar o peso ali, né? Então, é um músculo que é muito sobrecarregado. Sim. E a gente não repara, né? Acaba não reparando. Não, eu tô olhando aqui, tô pensando, nunca pensei esses músculos todos, gente. É muita coisa. E essa parte mais superficial aqui, ó, que a gente consegue ver o clitóris, ó. Essa parte amarelinha aqui é o clitóris. Então, olha o tanto de músculo que tem em volta. Aqui, ó. Todos os músculos que chegam ali. O que pode acontecer? Se eu tenho uma dificuldade de atingir o orgasmo, por exemplo, pode ser por fraqueza desses músculos aqui, ó. Aí fica tudo, eu falo assim, fica tudo meio xoxo. Um clitóris que fica meio solto, porque não tem essa sustentação aqui, ó, muscular. E daí, quando eu venho com os treinamentos, eu vou trabalhando, eu vou deixando esse clitóris mais com irrigação sanguínea, né, com o trofismo que a gente fala, né, então ele vai ficando mais forte, entre aspas, ali, por conta dessa força que a musculatura infecção dá. urinária, ela é uma bactéria que entra, né, na bexiga. Mas ela tá relacionada a alguma coisa, porque ela dá uma micção, né? Toda hora a gente tem vontade de ir no banheiro. Quem já teve infecção urinária sabe como funciona. Ela é mais difícil acometer os homens do que as mulheres. Sim. Daí, eu não sei se você quer falar um pouco sobre isso também. O principal fator nesse sentido é por conta do tamanho da uretra. A uretra dos homens é muito maior, Maior, né? A das mulheres, ela é curtinha. Tanto é que a gente consegue até visualizar aqui, né? Então, a gente tem o canal da uretra aqui, ó. Essa partezinha ali de cima, aqui, ó. Começou, já terminou. A bexiga já tá aqui, já. A gente já consegue sentir, né? Então, isso é muito importante pensando na higiene. Às vezes acontece de ter infecção urinária porque eu trago bactérias aqui do ânus ou da vagina. Lá, que não tem o que fazer, né? É de lá. Só que é pra ficar lá, É pra né? ficar lá. Eu não posso, de alguma forma, trazer pra cá. E é muito próximo, né? Então, um pouquinho que a gente, às vezes, na falha ali da higiene, pode acontecer de trazer essas bactérias pra parte urinária também. E o que acontece? Que a gente estava comentando, né? Sobre o funcionamento da bexiga. Se eu tenho uma bexiga que ela é difícil de fazer o xixi, às vezes precisa fazer força de fazer xixi, para fazer xixi, isso não é normal também. Porque pode ter alguma dificuldade ali e cada vez que eu vou no banheiro e eu tenho uma sensação que parece que ficou alguma coisa ali dentro, essa coisa é um restinho de xixi. E quanto mais xixi ficar ali velho, vamos dizer assim, entre aspas, né? Isso predispõe também à formação de bactérias. Então, às vezes, a gente tem essas infecções porque tem que pôr pra fora, recorrentes. né? Exatamente. Infecções recorrentes e muitas vezes pode ser por um mau funcionamento aqui. Então, alguma coisa está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo esvaziar essa bexiga direito e fica o acúmulo de xixi ali. Eu costumo dizer que a bexiga, quando a gente segura muito, ela fica preguiçosa. Porque daí a gente segurou muito tempo, parece que você ficou, porque ela fica mais lenta para tirar. E depois que você terminou, parece que você tem que voltar um pouquinho para terminar de tirar, né? Porque parece que ela não vem tudo na mesma hora quando a gente segura. Exatamente, é bem isso mesmo. Porque a gente tem uma capacidade, né? A gente fala bexiga, para entender, pensa numa bexiga mesmo, de balão, aquela que a gente enche, né? Então, ela vai ter uma complacência, que a gente fala. Então, ela tem uma capacidade mínima ali. Quando a gente começa a sentir a vontade, é porque já encheu um pouquinho. Se eu deixar encher muito, esse músculo da bexiga vai ficar com dificuldade de esvaziar, porque ele precisa fazer isso aqui, né? Ele contrai e empurra o xixi que tá ali dentro. Ele vai ter dificuldade de esvaziar. Ou eu posso ter uma tensão, uma incoordenação da musculatura aqui, porque para fazer xixi eu preciso que essa musculatura relaxe. É um comando, né? Uma abertura que precisa ter. Se eu tenho uma incoordenação aqui, eu também não vou conseguir esvaziar a bexiga direito. E o intestino também. Então, quem tem constipação, né? O normal é a gente ir todos os dias no banheiro fazer cocô. Não pode ser 2, 3 vezes na semana, né? Então, quem tem essa dificuldade... A gente come todo dia. Exatamente. Então, quem tem essa dificuldade do intestino, pode ser também tensão aqui. E aí, a gente entende que é a musculatura que está fechando, ao invés de abrir, né? Você falou um negócio interessante, né? Até a questão de como você vai fazer as necessidades. Como eu dei aula para maternal, o que é comum em casa? Em casa, a gente tem um vaso alto.
A criança está aprendendo a fazer xixi e cocô no vaso, a gente tem que colocar ela lá. Ela não tem apoio dos pés, né? Isso já perde um pouco da Já questão do equilíbrio, dificulta. já atrapalha um pouco. O que eu notei? Eu notava que as crianças que ficavam em casa mais tempo e já chegavam para o jardim tinham mais dificuldades de ir ao banheiro do que as crianças que já vinham da creche para o maternal. Porque os vasos são baixos, elas apoiam os pezinhos e daí elas dão aquela agachadinha, né? E daí tudo bem, funciona tudo certinho. É. Por quê? Tá adaptado para elas. Em casa a gente não tem essa adaptação. Ah, mas eu coloco o adaptador para ela não cair dentro do vaso, não precisar segurar. É outra coisa isso, né? Tem que se apoiar, Ainda fica mais com ter que medo, ficar né? com medo. De ir no vaso. Imagina. A criançada tem esse medo. Então a gente tem que respeitar também essa situação da criança quanto ao adaptar-se, né, num processo novo. É. Ó, eu tô na fralda, vou ter que sentar nesse vaso gigante que eu tenho medo de cair lá dentro, né? Então eu notava tudo isso também, né, gente, que conta. Demais, né? Porque imagina, a gente tem que estar numa posição relaxada mesmo, né? Que é essa aí que você falou, né? Então, os pés apoiados no chão e a gente traz o tronco um pouquinho para frente, apoia nos joelhos, né? Quem tem, às vezes, até aqueles banquinhos, assim, né? É bem legal também de colocar, porque daí você sobe um pouquinho o joelho, né? Fica quase num cócoras ali, né? E relaxa. É para facilitar mesmo. Agora, imagina a criança ali querendo se equilibrar, nunca vai conseguir relaxar, porque a musculatura vai estar contraindo Quando ali, a gente né? apoia, né? Quando a gente apoia no vaso, assim. É. A mulherada não gosta de sentar no vaso público, né? Dá aquela apoiada básica, A gente assim. vê que já fica difícil de fazer. Oh, total, né? Ou Não tem que fazer uma como. forcinha, ou sente que fica meio... O jato sai meio esquisito, né? Isso é um outro ponto também. O jato tem que sair bonitinho ali, né? Com o barulhinho certo, né? Agora, quando a gente se apoia, Sim. fica uma coisa meio esquisita, né? Porque o Sim. músculo não tá Vou relaxado. te contar uma história muito engraçada, né? Eu vivi no Japão e lá a gente tem o vaso normal, igual a gente tem aqui, com uma certa tecnologia, você aperta uns botãozinhos, vem um jatinho para te lavar e tudo mais, é tudo eletrônico no vaso, né? Mas também tem o que a gente chama de buraco. Ele é um buraco no chão, é feita uma louça dentro desse buraco, ele é um buraco comprido assim, meio que quase um retângulo assim, só que ele é mais arredondado, né? E a gente chamava de motoquinha. Porque você vai de frente com ele, ele é assim, esse buraco, e aqui na ponta ele tem um espaço que você solta a descarga. Aí a descarga solta daqui e leva pro buraco lá e já leva embora as necessidades, seja ela qual for, né? E a gente brincava que era que nem uma motoquinha mesmo. Você se agachava e apoiava naquele espaço e depois que você já dava descarga ali. Mas o que eu notei, Gi? Que aquele buraco que os japoneses usam, ele é mais confortável do que o próprio vaso. Porque você fica de cócoras. Era mais fácil e mais higiênico também, porque daí já caía direto naquele... Ele era uma louça. Ele era uma louça mesmo, e no final dessa louça você puxava a descarga. Então, né, as crianças se adaptavam mais naquele... Quando saía das fraldas, já usavam aquele buraquinho, era mais fácil. Muito legal, né? Faz todo sentido. Porque a posição de cócoras, a gente tem um ângulo aqui, né, ó, do intestino aqui, do reto, né? Que normalmente é esse ângulo que segura as fezes aqui. Para evacuar, a gente precisa mudar esse ângulo. Então, a musculatura, ela puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para cá e aumenta esse ângulo aqui. E o cócoras, ele ajuda nesse Relaxa, ângulo. né? Só a posição das pernas, aqui a gente fica, ele já ajuda esse ângulo ficar maior. E daí as fezes vêm aqui do reto e fica mais fácil de E outra coisa, ele é higiênico porque você não senta. Não é todo mundo, as pessoas não sentam, elas se agacham, fazem, puxou a descarga, já levou, ok, tá tudo certo. Sim. Se tornava até mais higiênico também. Né? Gi, você tem outros objetos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles também. Esses outros aqui, eles são mais voltados para a parte de liberação miofascial, que eu estava falando, né? Sobre meninas que têm dor na relação sexual, que sente dor ali na região pélvica, né? Então, a gente tem, ó, os instrumentos aqui que a gente usa para fazer a liberação. Então, eu venho com... Aí, a gente escolhe lá no consultório o que é mais indicado. Eu faço com a mão também. Então, a gente vem e faz a tração, né? Então, são movimentos de liberação. Eu vou soltar essa face. Literalmente, eu vou ir soltando essa região. Aí, eu posso vir, por exemplo, com esse, que a gente consegue fazer a massagem aqui, ó. Então, a gente vai trabalhando essa região. Essa espátula aqui também, ó. Essa pontinha, eu consigo fazer a tração aqui também. Então,
Então, tudo isso já vai me ajudando, né, a fazer os movimentos. E o vibrador também, ó, é um outro recurso. Esse daqui é um vibrador terapêutico, então ele é diferente mesmo, né? Porque é pra gente usar no consultório. Mas, aquele vibrador de sex shop, super funciona também. Então, para as minhas pacientes, eu sempre falo, não precisa comprar esse daqui, não. Quem tem em casa já também, já pode usar, né, como terapia. É um recurso terapêutico a vibração. Quando a gente coloca na região ali, né, nessa parte que vibra, a musculatura ela já vai se soltando, ela já vai relaxando. Igual aquelas cadeiras de massagem, né? Não tem umas cadeiras de vibração? Senta lá, começa a dar uma relaxadinha, né? A gente vai sentindo já o músculo soltar, né? Mesma coisa. Então, a gente vem, faz ali os movimentos, né? Procura os pontinhos. Esse daqui, por exemplo, como é para usar no consultório, já me ajuda, né? Ó, tem essa ponteirinha. Se eu tenho um ponto mais interno, eu consigo introduzir. E aí, eu vou buscando ali por dentro os pontos, né? E a própria vibração, ela relaxa, ela traz circulação sanguínea também. Então, né? Só de encostar ali, qualquer lugar do corpo que a gente coloca algo vibrando, já vai ficar vermelhinho, né? Então, é porque trouxe sangue ali para a região. Isso ajuda bastante no relaxamento. E em meninas que têm dificuldade de atingir o orgasmo, o vibrador, ele pode ser feito também, não só pensando na masturbação, né? Que tudo bem, tem que fazer mesmo. Mas pode usar um recurso antes. Antes de fazer a masturbação, você pode sentir ali em outros pontos, às vezes, se você sente dor, né? Já usa o vibrador para outras coisas também, né? Eu falo assim que a gente é uma terapia, um recurso terapêutico que a gente tem em casa, que a gente usa só para uma função, que é uma função que tá certo de usar, né? Mas dá para tu ver em outras coisas também. Então, esse já é o terapêutico. Isso, esse modelo é o terapêutico. Tá, entendi. Então, as meninas conseguem, claro, recomendando de novo, né? Profissional. Não adianta vocês quererem fazer sozinhas em casa, sem o conhecimento e sem entender o corpo de vocês também. Procura o profissional, que o profissional vai ver se realmente é necessário e como ele deve ser feito e a medida que deve ser feito. Exatamente. Tem que cuidar, porque como é um estímulo de sensação, né? Eu também não posso usar demais, porque isso pode mudar a forma como eu sinto. Isso até pensando na parte sexual. mesmo. Então, assim, é muito bom. A gente, né, indica para todas as mulheres, quem nunca testou, testa, compra uns simplesinhos, né? Tem uns menorzinhos, não precisa ser aqueles vibradores grandes, não tem problema nenhum. Tem uns menorzinhos que pode usar para testar em casa, para ver como é, que é muito bom, ajuda muito a gente se conhecer. Mas eu também não posso ficar dependente disso, né? Para chegar ao orgasmo. Então, se eu ficar usando demais, toda vez só vibrador, não mudar o tipo de estímulo, eu posso mudar a sensação aqui. E aí, vai ficar difícil de chegar ao orgasmo com sexo oral, com o toque da mão ou com a penetração, né? Aí não vai chegar, vai ficar dependente disso. Também não é legal, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Entendi. Aqueles pezinhos ali, Gi, tem as bolinhas também, né? Tem as bolinhas também. Essas bolinhas, ela também tem um pezinho, mas você veja que é diferente dos cones, né? Essas bolinhas, elas são também para dar uma sensibilidade melhor ali na região. Mexe ela para você ver. Ela tem ela tem. Tem uma bolinha dentro que faz uma vibração. E aí, a gente usa isso para acordar o músculo, literalmente. Então, ela vibra? Ela não é que ela vibra. Quando a gente anda, né? Então, como é que é a indicação? A gente coloca... coloca e caminha? E caminha. Essa que é a indicação. O principal uso dela é para isso. A gente vai colocar, vai ficar um tempinho em casa com ela, fazendo as coisas. Então, vai lavar a louça, vai caminhar, vai com o cachorro, às vezes, na quadra ali, né? Coloca e vai fazer atividades ali do dia a dia. Conforme ela vai vibrando, o músculo aqui embaixo vai respondendo. E a gente vai deixando essa musculatura mais ativa, mais acordada, vamos dizer assim. E daí a gente usa ela também lá no pompoarismo, né? Que é um outro... Daí é diferente da fisioterapia. Mas a gente trabalha com isso também. O fisioterapeuta também trabalha com isso. Porque daí a gente consegue trabalhar coordenação muscular. Então, a gente vai colocar essas duas bolinhas ali dentro. E eu vou movimentar essas bolinhas ali dentro. Então, eu vou sentir a bolinha subindo, sentir a bolinha descendo. Vou treinar, expulsar essa bolinha. Só com a força ali Mas vem cá. Da musculatura. As duas bolinhas entram? As duas bolinhas entram. Caramba.
É tudo treino, né? É tudo treino. Uhum. Mas isso daí a gente vai de pouquinho, né? Não é já uma coisa que a gente usa logo no começo. Primeiro tem que ter uma coordenação boa, para daí eu conseguir colocar. É isso que eu tô falando, né? Para as meninas que não Exatamente. adianta ir atrás dos objetos achando que vai fazer a fisioterapia sozinha, tá, É. meninas? Então, nós estamos falando com uma profissional que é mestrado na área, então não faz sozinha, tá? Você não fez nem a graduação, quem dirá o mestrado. Procura o profissional para ele entender. Aqui, ok, eu entendi, porque assim, até um absorvente interno tem esse tamanho, né? Ok, entendi, mas a bolinha, olha, gente, é muito diferente, Uhum. né? Uhum. É, sim. E aquele, Outro nível. Esse daqui eu trouxe pra gente ver como que é a morfologia do clitóris. Isso daqui é o clitóris. Legal, né? De laranja? ver. Tudo. Esse azul, esse rosinha também é. Tudo faz parte do clitóris. É que você vê uma ponta. A gente só vê aqui, ó. É. Uhum. Como é que A gente só vai vê essa adivinhar que é pontinha tudo aqui. isso, né? Então, pra gente ver o quanto que é importante ter toda essa parte de circulação funcionando bem. Porque eu preciso irrigar isso daqui tudo durante a relação sexual. E pra gente também lembrar que não é rápido, né? A mulher Sim. precisa de um tempo. Sim. Então, por isso é que toda aquela parte inicial, a gente não é igual o homem que é, né, rapidinho. Porque eu preciso irrigar isso daqui tudo, toda essa parte aqui. E aí, quando a gente fala de estímulos, né, então, a gente vai ter a glândula aqui, que é uma das regiões que tem mais sensibilidade mesmo. Só que tudo isso daqui, a gente tem sensibilidade. Aqui é o canal vaginal, ó, essa parte do meio aqui. Então, quando eu tenho uma penetração, quando eu faço um estímulo aqui no canal vaginal, eu estou estimulando o clitóris, na realidade. O orgasmo que a gente tem com penetração, na verdade, é um orgasmo do clitóris. Tudo é do clitóris. Só que são em outras regiões, né? É que o corpo é um, né? Exatamente. Então, pra gente conseguir explorar tudo isso, né? É muita coisa ali pra sentir. Por isso que eu falei aqui, né, do vibrador. Pega, vai sentir, não vai botar ele lá direto no clitóris já não, né? Na partezinha de fora. Já sente aqui em volta como é que é a sensação, né? Como é que vai percebendo, a gente vai buscando e encontrando áreas, né? Que a gente sente prazer que às vezes nunca nem tinha imaginado. Sim, verdade. E não buscando a informação, você também não sabe sobre essas coisas, né? Exatamente. Uma pergunta técnica. Qual que é a diferença entre o pompoarismo, acho que tá certo, né? Pompoarismo e a fisioterapia pélvica? Uhum. Essa é uma pergunta bastante frequente que a gente fala, que a gente recebe, né? Tipo, eu vou no consultório fazer pompoarismo? Se você quiser, pode vir. Por quê? Qual que é a diferença? O pompoarismo é uma técnica milenar, né? Muito antiga, que as mulheres foram desenvolvendo para a parte sexual. Então, o pompoarismo, são técnicas de contração do assoalho pélvico, de coordenação, falando da parte sexual. Então, a gente vai aprender para usar na relação sexual. E é muito legal. Ajuda muito. Sente mais o orgasmo mais intenso. A penetração fica diferente, porque a gente vai mudando ali a parede vaginal, né? A gente dá uma melhorada na sensibilidade, então muda bastante. E até para colocar coisinhas diferentes, né? Então, imagina que legal. Tendo a penetração ali, você conseguir fazer um movimentinho, né? Então, isso é bem, bem legal mesmo, trabalha bastante. Só que a fisioterapia, isso não é tratamento, né? Eu não posso fazer um pompoarismo para tratar uma incontinência urinária. Não. Aí essa que é a diferença da fisioterapia pélvica. Então, quando a gente faz, por exemplo, um pompoarismo com um fisioterapeuta, eu faço uma avaliação, eu vou saber da onde que a gente pode partir. Porque é aquilo que a gente falou desde o começo, né? Não adianta chegar com um monte de brinquedinho aqui, sendo que nem o início você sabe fazer. Então, para chegar num curso de pompoarismo, para chegar a conseguir fazer as técnicas de pompoarismo, eu tenho que ter todo aquele embasamento já bem delimitado. E a fisioterapia, ela é um tratamento. Eu vou usar o que eu precisar para fazer. Tem mulher, por exemplo, que vai ter queixa de incontinência urinária, que não é fraqueza muscular, é uma tensão ali da região. Então, eu não tenho que trabalhar fortalecimento, eu preciso relaxar aquela musculatura. E isso eu sei porque a gente vai fazer uma avaliação para saber, né? Sim. E aí, antes de chegar no fortalecimento, eu vou fazer as outras técnicas. Então, a diferença é essa. A fisioterapia é um raciocínio, né? Que a gente vai ter de acordo com a avaliação que a gente fizer. O pompoarismo, eles são as técnicas específicas, né? Você pede algum exame para começar a mexer com a fisioterapia com a paciente ou não?
Dificilmente, porque a avaliação é clínica, né? Uhum. Ali, no primeiro dia, a gente já consegue saber bem certinho como é que tá. A não ser que tem outras questões envolvidas, né? A parte neurológica ou alguma outra doença que está associada, daí a gente precisa de exame complementar. Daí a gente tem todo esse contato com os médicos também, né? Equipe multidisciplinar, né? Sim. Que daí faz toda a diferença, né? Entendi. Gi, muito legal. E ainda assim empreendedorismo, né? Porque você se tornou uma profissional independente que está empreendendo, né? Uhum. Eu costumo falar que a gente tem que aproveitar e crescer profissionalmente mesmo em tudo que a gente faz. E você realmente se especializou na sua área, né? Eu, particularmente, não conhecia, né? Entendia básico, bem básico mesmo, porque já pesquisei algumas coisas sobre a questão muscular e tudo mais, mas nunca a fundo como você trouxe aqui hoje, né? E a gente espera que ajude você que está em casa a entender também sobre tirar algumas dúvidas sobre, né, essa situação do pompoarismo e da fisioterapia pélvica, que há uma diferença sim, nós estamos falando de duas coisas bem diferentes. E também, de repente, você, como eu hoje, conseguiu entender algumas coisas. Eu até pedi para ela, traga os objetos para a gente poder entender, né? Gente, saiu o neném aqui. Meu Deus do céu. Quando eu parei para pensar nisso, entendi, por isso que dói. Gi, como é que faz para encontrar você nas redes sociais? Conta pra gente. Então, a gente tem o nosso perfil lá do Força no Períneo, né? No Instagram é Força no Períneo mesmo. E o meu pessoal aqui de Curitiba, que daí fica mais vaso! fácil. Olha! O Olha buraco que que eu te falei, Gi. Olha! Ele foi lá e achou a realmente fotinha. o vaso. Então, a gente senta, a parte de trás fica para cá, e a gente senta de frente com aquela De frente parte ali. que... Aqui a descarga está em cima, acima do suporte que fica o papel higiênico, tá vendo? Aham. Às vezes, depois que você usa, você aperta lá. Mas, normalmente, ele parece uma motoquinha mesmo. Você segura assim. Segura assim. aham, e Olha você se só. agacha. Que legal, né? Pois é. Faz todo sentido facilitar, Tá né? vendo como a criança pode usar junto com o adulto? Não Sim. interfere em nada e a Aham. criança mantém o equilíbrio dela e o apoio. Muito bacana. Muito bacana. Se Nunca tinha viesse visto? pra cá, né? Não, nunca tinha visto. Te apresento o buraco. O buraco. A motoquinha. A motoquinha, é isso aí. Que legal. Todo mundo que mora no Japão brinca com isso. Ah, motoquinha, às vezes as pessoas não entendem, né? Porque é quem morou lá que sabe como é que É funciona. uma piada interna. Perdão, voltando às redes sociais. Então, Força no Períneo, no Instagram, a gente tem no Facebook também, tem no YouTube. A ideia é que agora a gente comece a postar também coisas. muito Ainda top. não tem nada, mas quem quiser procurar, né, a gente já tá com essa demanda aí dos vídeos também pra lá. E o meu aqui de Curitiba, então é gi.bonete, com 2 T's, TTE, que aí também é o meu pessoal, né? Eu também coloco assuntos ali, vai saber um pouquinho mais, às vezes fica mais fácil de entrar em contato comigo quem é de Curitiba e precisa de acompanhamento. Tenho atendimentos aqui no consultório. Pode passar o E endereço do online consultório também. também, tá? O consultório fica na República Argentina, ali no Água Verde, 1336. E nos contatos ali do Instagram, tem todos os meus contatos pessoais também de WhatsApp. Então, para quem quiser tirar dúvida ou quiser agendar uma avaliação, que precisar do tratamento, a gente já responde por lá pelo WhatsApp também. Tá, quer deixar o WhatsApp? Pode deixar também. É 99695-3974. Ok. Sem palavras para agradecer a aula que nós tivemos aqui hoje. Muito legal de ter você por aqui. Poder ensinar as pessoas um pouquinho mais também é muito importante. Não deixa de trabalhar o empreendedorismo, que é o que a gente traz no nosso canal, mas podemos contribuir também com a questão de conhecimento, saúde, né? Por que não? Até porque a gente trabalha também com muitas clínicas e profissionais da área da saúde, odontos. A gente sempre está trazendo esse tipo de informação. E fica aqui o meu convite para você voltar, né? Quiser trazer mais informações para a gente agenda novamente e você fala novamente para as meninas e por que não para os meninos também. Com Né? certeza. A gente não comentou muito sobre os meninos aqui, porque a maioria realmente é as meninas, a questão das gestantes e tudo mais. Mas isso não significa também que não seja informação para os homens, né? Uhum, com certeza. Tem muita coisa pra gente falar para os homens também. A gente vou ficar muito feliz de vir aqui de volta. Aí Obrigada você traz pelo informação convite. dos meninos, hein? Sim, com certeza. E foi muito legal também passar esse tempo. Eu adoro, né, falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser mais falado, né? Concordo. E a gente não tem tanta informação. Então, obrigada mesmo pelo convite. Fica aqui à disposição para você voltar. Com tá certeza, bom? com Obrigada, certeza. Gi. Para você que nos acompanhou,
Pegou a aula? Se não pegou, volta esse vídeo e assiste de novo, porque tem muitas informações riquíssimas aqui hoje sobre saúde, tá? Meninas, eu vou deixar um recado especial. Não façam nada sozinhas sem a informação de um profissional. O profissional, ele é técnico na área para poder te ensinar tudo isso. Eu costumo dizer e brincar, as pessoas vêm até a gente aqui na F5, a gente trabalha com RH financeiro, e às vezes as pessoas falam, mas eu não posso fazer o recrutamento aqui por aqui? Pode. Agora, se vai ter técnica e o conhecimento que a gente tem no mercado hoje, não sei. O mesmo acontece com o profissional da área da saúde. Não dá para ver tudo no Google, tá, galera? Não dá para entender tudo no YouTube. Então, tem momentos que você realmente precisa sentar de frente com um profissional que realmente domina o assunto e conversar com ele sobre isso para depois tomar suas decisões de como isso vai ser tratado. Fechou, meninas? Combinado, né? Gislaine está aqui, pode acompanhar vocês e a gente também ajuda, tá bom? Porque aqui é assim, se algum problema deu na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais. Tchau, tchau.